Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força, coragem e muita superação. Que o seu viver seja plantado no jardim do amor. Agradeço a você que tem participado do canal, do seu jeito, do seu modo, com as críticas, com as perguntas, com os questionamentos, e vamos que vamos. Hoje o tema é a Igreja de Conceição do Araguaia entre a missão e a civilização. A Igreja no contexto histórico entre a missão e a expansão do sistema. A história da Igreja Católica no processo de colonização da América nunca foi somente a evangelização e a catequização. Sempre participou da difusão da cultura europeia e da expansão do modo de produção capitalista. Portanto, em Conceição do Araguaia não foi diferente. Assim, o processo que gerou a cidade de Conceição do Araguaia, além da evangelização, levou os índios da etnia Kayapó a um processo de aculturamento. Porém, a história e a memória de Conceição, a memória araguaiana, mostra que o grande esforço traduzido na vida de Frei Gil era catequizar e evangelizar. Conforme Cássio Lima, a conquista e a ocupação de um naco de terra na Amazônia paraense e tocantinense, naquele momento antigo norte de Goiás, ou seja, a conquista dos rios Araguaia e Tocantins, era símbolo do desenvolvimento das províncias, tanto de Goiás quanto do Pará. Para isso seria necessário remover alguns obstáculos, por exemplo, desobstruir canais de rios, catequizar os índios, aculturar e apaziguar esse processo. Nesse contexto, o projeto de Frei Gil de evangelizar e catequizar se unificou com o desejo do capitalista, ou seja, o desejo de conquistar e explorar a região sul e sudeste do Pará, que era riquíssima, tanto no sentido da floresta como no sentido mineral, e propícia à reprodução do capital. Para Carvalho, a missão de salvar o índio proposta por Frei Gil sempre foi um caminho da expansão capitalista e da civilização ocidental. No início, a missão foi envolvente e se deu a partir da unificação de alguns caciques que trouxe para o povoado um grande número de índios. Era oferecido ao indígena alimentação, educação e outros típicos da civilização ocidental. Porém, os que resistiram não tiveram a mesma sorte. Diante de ameaças advindas de ocupantes de suas terras, os índios tiveram como alternativa a guerra ou a diáspora. Nesse sentido, ou nesse contexto de muitas disputas entre os capitalistas e o indígena, que nesse momento estava atônito com tanta mudança, Ou seja, a solução era o quê? Era adentrar a Amazônia. Assim, os índios caiapós buscaram novos caminhos nos atuais municípios de Pau d'Arco, Cumaru do Norte, Água Azul, São Félix do Xingu e outros recantos. Segundo Vânia Vaz, a missão dominicana em Conceição se desenvolveu de forma cíclica, ora rápida, ora devagar. Assim, o povoado cresceu materialmente, alargando suas construções, e logo chegou à casa de 4.000 habitantes, com vários tipos sociais. Por outro, cresceu espiritualmente, elevando o número de cristãos e os seus rituais. Assim, muitos eram batizados, crismados e participavam dos sacramentos. Era uma igreja atuante, tanto no sentido da civilização do capital, quanto no sentido da cidade de Deus, lembrando Santo Agostinho. Contudo, a igreja conseguiu organizar muito bem os cristãos
devotos, ou seja, participantes. Porém, devido às condições materiais, a falta de padres e falta de investimentos, a igreja acabou se distanciando dos sertanejos, dos ribeirinhos que habitavam os sertões. Segundo alguns padres da igreja, a vida religiosa era muito complexa na região sul paraense, não somente no início, com as longas e distantes desobrigas. No início do século XX, a missão religiosa, da qual fez parte a Igreja de Conceição, era um misto do controle do território, da hegemonia religiosa e também do poder de Estado. Porém, tudo era muito difícil de se resolver. A fé e a expansão territorial caminhavam juntas. Caso clássico de Conceição do Araguaia ocorreu durante a produção do látex, quando a igreja teve que intervir várias vezes em conflitos entre os índios, catequizados, evangelizados pela igreja e os senhores da borracha. Isso mostra um conflito entre o projeto de fé e o projeto do capital. No fundo, o processo de expansão do cristianismo abriu caminho para a expansão do capitalismo, ora em harmonia, ora em conflito. Contudo, um precisava do outro. A sintonia histórica entre a proposta da igreja e a expansão do capital se tornou uma lógica. O fazendeiro precisa da ação da igreja, pois ela pacifica e acultura o índio. Com isso, abre caminho para o fazendeiro avançar, ou seja, ocupar o território. Conforme Galais, a ordem dominicana em Conceição do Araguaia enfrentou uma diversidade de situações. No início, a floresta e o perigo da selva. Depois de se estabelecer a missão e o povoado, que pacificou e aculturou o índio, a missão vai ser concretizada a cada período, ora rápida, ora de forma mais lenta. Com isso, o número de fiéis cada dia aumentava de forma rápida, e isso se cumpria também com o espaço da civilização. A missão de Frei Gil e de toda a igreja na região araguaiana, durante toda a história, nunca foi somente a de catequizar. No início, com Frei Gil e seu projeto, atuou no sentido da expansão, por isso o povoado foi fincado nessa região, ou seja, enquanto a igreja evangelizava, aculturava, pacificava os índios, o processo civilizatório avançava. Assim, o sul e o sudeste do estado do Pará acolhem trabalhadores de todos os cantos do Brasil e do mundo. Com isso, a própria estruturação da igreja, que a partir de 1911 foi criado aqui nessa região, em Conceição do Araguaia, a prelazia de Conceição do Araguaia, ela vai ser uma missão estruturante. Contando com uma população de 10 mil habitantes, a igreja ela vai estar a serviço do processo de expansão da própria igreja e do sentido do capital. Ora para expandi-lo, ora para apaziguar e permitir novos caminhos. Isso ficou evidente durante a economia da borracha, mas não somente durante a economia da borracha. Em todo o processo histórico, você vai perceber a igreja entre essa contradição, a missão de evangelizar e a expansão civilizatória. Segundo o site da igreja, a Diocese de Conceição do Araguaia, estabelecida a partir de 1930, teve como centro as missões. Não temos dúvida que o forte, que o centro, que o âmago da igreja eram as missões, que percorrem os territórios de todo o sul e sudeste do Pará, realizando as chamadas desobrigas, ou seja, as missões. A salvação do índio, a salvação era
o dote era o centro da pregação. Assim, ou enfim, os índios, os fazendeiros, os garimpeiros, poceiros, os ribeirinhos e todos os tipos sociais fizeram e faz parte de uma missão, pois a Igreja em Conceição do Araguaia abre o mundo amazônico para a civilização e para a salvação. Meu muito obrigado e vamos que vamos.